Oi, segundo ano, e aí? Tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui nas nossas aulas, né? Na aula passada a gente viu sobre o sistema digestório. Para hoje, eu quero fazer aqui sobre o sistema respiratório. Então, como vocês já sabem, né? Sou apaixonada aí em mapa mental. Eu trouxe um mapa mental aqui sobre o sistema respiratório para fazer essa revisão junto com vocês, tá? Então, o sistema respiratório, ele que é o responsável por captar o oxigênio para ocorrer a respiração celular lá dentro da sua célula, para produzir energia, para você conseguir sobreviver. Quem é que faz essa captação? O nosso sistema respiratório. E ele que faz também a eliminação do gás carbônico que é produzido por esse processo de respiração celular. Tá? Então, do que ele é constituído? Basicamente, o sistema respiratório, ele é constituído aqui pelas nossas cavidades nasais, e aí a gente tem um pouco mais para dentro a faringe, depois a laringe, da laringe vai se ramificar lá para a traqueia ramifica em dois, os brônquios, bronquíolos, na ponta de cada bronquíolo tem essas nuvenzinhas chamadas de alvéolos, que é ali que acontece a hematose. Então, vamos ver cada uma dessas partes rapidinho aqui. As cavidades nasais, né, que são essas duas cavidades aqui do nosso nariz e separadas pelo septo. Aqui acontece uma produção de muco que vai umidificar o ar e esse muco escorre pela garganta e daqui a pouco eu quero falar uma outra coisa em relação a esse muco, porque ele não é produzido apenas na cavidade nasal, tá? E aqui também é onde vai ter as células sensoriais que vão perceber os cheiros, né, do ambiente. E também tem pelos para filtragem do ar, filtragem dessas impurezas. Depois que passou o ar aqui pelas cavidades nasais, e aí ele foi umidificado, aquecido e filtrado, ele vai para a faringe. A faringe é um canal comum à respiração e à digestão. Então, na faringe passa ar e passa alimentos também. Ela fica ligada às cavidades nasais, à boca e ao ouvido médio também. Então, por isso que a gente tem a impressão de que por exemplo, com certeza você já viajou, você já foi para algum lugar, uma praia, em que você teve que descer a serra. E aí, na hora que você estava descendo a serra, dentro do carro, você sente aquela pressão no ouvido. Essa pressão no ouvido se dá por conta da diferença de pressão dentro do seu corpo com a pressão do lado de fora. Isso só ocorre por conta dessa diferença de pressão que ele vai identificar na faringe, tá? Então, a faringe, ela é ligada ao nosso ouvido, a gente sente no ouvido dessa maneira, por ela ser ligada, pela faringe ser ligada ao nosso ouvido, tá? E é ligada também ao esôfago. Bom, depois vem a laringe, né, ligada, tudo isso daí você tem que imaginar, é um tubo, né, diferente um pouquinho do sistema digestório, lógico, mas é um tubo. Então, depois vem a laringe. Na laringe, a gente tem a epiglote, que eu falo que é aquela campainha, né? Que é um tampão, que vai tampar a faringe na hora da entrada do alimento, para que a pessoa não leve o alimento lá para que esse alimento não entre aqui nas vias respiratórias e a pessoa engasgue, tá? Então, a epiglote, ela tem essa função aí de selecionar o ar do alimento. Depois, e na laringe ainda, desculpe, na laringe ainda nós temos também as pregas horizontais da sua parede que formam as cordas vocais. Conforme o ar passa ali, essas cordas vibram e acaba acontecendo a vocalização aí, tá? E essas pregas têm uma glote pela qual o ar entra e produz o som a partir das vibrações dessas cordas vocais. Passou depois da laringe, vem para a traqueia, que é formada por vários anéis de cartilagem que deixa sempre aberto o fluxo constante do ar. Ela é revestida por uma membrana mucosa que aquece, umidifica e filtra o ar. Então, aqui acontece tudo aquilo que aconteceu nas cavidades nasais, acontece de novo, tá? Depois, a traqueia, tá? Um só, se ramifica em dois, que são os brônquios, um para cada pulmão, e ele é formado a partir da divisão da traqueia. Então, a traqueia se divide em dois, por isso que a gente dá outro nome para ele. Vai penetrar os pulmões e ramificar dentro do pulmão, formando o que a gente conhece como bronquíolos, que fica parecendo um desenho de uma árvorezinha, tá? E também são formados por anéis cartilaginosos.
Dentro dos pulmões, o que seriam os pulmões? São órgãos esponjosos. E ele é envolvido por uma membrana que a gente conhece como pleura. Quando acontece a pneumonia, por exemplo, não é que o pulmão tenha sido infectado lá dentro. O que foi infectado foi a pleura, tá? Então, por isso que pode infectar, por exemplo, quando fala, ele está com pneumonia dupla, significa que essa bactéria infectou os dois pulmões, porque a gente fala que é de um único sistema, mas são dois órgãos, tá? Então, se infecta apenas um lado, então não é a pneumonia dupla, é a pneumonia simples. Nós temos no pulmão cerca de 200 milhões de alvéolos, que são aquelas nuvenzinhas, né, alvéolos pulmonares, e em cada pulmão onde ocorrem trocas gasosas entre o ar e o organismo, que é o que a gente chama, essas trocas gasosas é o que a gente chama de hematose. Isso ocorre lá nos capilares, porque cada nuvenzinha cada bolinha desse alvéolo, ele é todo irrigado de capilar sanguíneo, e é ali que acontece a conversão de sangue venoso em arterial, que faz a oxigenação do sangue, tá? Então, o oxigênio inspirado é transportado a todas as células do corpo pelas hemácias. Então, na hemácia, tem uma proteína lá dentro da hemácia que é chamada de hemoglobina. A hemoglobina, como eu já falei para vocês, ela tem afinidade ao oxigênio, então ela se liga ao oxigênio, se transformando em oxihemoglobina. Nos tecidos, a oxihemoglobina se dissocia, ela consegue separar a hemoglobina do oxigênio e acontece a liberação de oxigênio para a respiração celular. O gás carbônico, então, ele vem, se difunde no plasma sanguíneo e reage com a água. Quando ele reage com a água, ele vai formar o ácido carbônico dentro das hemácias. E aí vai transformar, então, esse sangue em um sangue ácido, comunica lá o centro respiratório, lembra que a gente viu na aula? Comunica o centro respiratório de que o sangue está ácido e aí começa a aumentar aí a velocidade de inspiração para que ocorra uma maior oxigenação. Quando a pessoa está fazendo exercício físico, por exemplo, em que há um maior consumo de oxigênio, e se há maior consumo de oxigênio, tem também a maior produção de gás carbônico, o sangue começa a ficar ácido, então é um mecanismo natural indicado pelo centro respiratório, que fica aqui no bulbo, que vai aumentar a sua velocidade aí de inspiração para que entre maior quantidade de oxigênio e nem tem oxigênio, sei lá se existe essa palavra, para que a sua célula seja oxigenada, tá? O que pode acontecer muitas vezes? Às vezes a sua célula, vamos supor, você está fazendo um exercício lá, por que dá dor no outro dia? Por que a gente fica com aquela dor muscular? Como aconteceu um processo muito rápido, às vezes a nossa respiração não teve a capacidade de suprir a necessidade de oxigênio. Então, o corpo ele começa a liberar o que a gente conhece como ácido lático. O ácido lático é para suprir essa necessidade, essa falta de oxigênio. Então, só que ele tem uma ressaca, esse ácido lático. Então, por isso que a pessoa sente aquela dor muscular no outro dia, né? Depois de ter feito o exercício. Existem maneiras, né, de se tomar medicamentos para fazer o relaxamento muscular, mas se você está procurando buscar é ótimo, né? Se você está buscando aumentar os seus músculos, né, ou você ficar mais forte, o indicado é não tomar nenhum tipo de medicamento, né, principalmente sem prescrição médica. Mas você não tomar um medicamento e você deixar o seu próprio organismo fazer a recuperação, porque essa recuperação é o que vai fazer com que essa célula muscular aumente. E se ela aumenta, vai ficar uma pessoa mais forte, entendeu? Então, voltando aqui para a hematose, isso aí foi só uma observação, tá? Voltando aqui para a hematose, aqui a terceira setinha, tá? São formados, então, os íons de hidrogênio aqui, né? O que a gente chama de íons H+, e bicarbonato. Então, os primeiros vão se associar à hemoglobina e os segundos saem para o plasma sanguíneo. A passagem pelos capilares sanguíneos dos alvéolos, os íons bicarbonato entram nas hemácias, reassociam ao gás carbônico, que é eliminado na inspiração.
Não, desculpa, reassociam-se aos íons H+, virando ácido carbônico e depois gás carbônico e água. E aí o gás carbônico, então, é eliminado na expiração, tá? Bom, falando então só um pouquinho sobre fisiologia respiratória, não vou falar tudo isso não, tá? Se você quiser, depois você dá um print aí do vídeo. Fisiologia respiratória. Como que ele separou aqui? Tá um pouquinho mais específico. As vias aéreas superiores e inferiores. As superiores é composta pela cavidade nasal, pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, que é a faringe toda, tá? E a laringe. A laringe é onde ficam as pregas vocais. Todo esse pedacinho aqui das vias aéreas superiores é onde vai acontecer a condução, umidificação, filtração e aquecimento do ar, para que esse ar consiga entrar dentro das vias aéreas inferiores, né? Então, quem seriam as vias aéreas inferiores? A traqueia, os brônquios e os bronquíolos. A traqueia são os anéis, né, que eu já falei para vocês, que durante a respiração produz constantemente muco. E aí aqui eu quero voltar a falar do que a gente viu lá no comecinho do vídeo. Lembra que eu falei para vocês que as nossas cavidades nasais têm essa capacidade de produção de muco e precisa ser feito isso para filtrar o ar? Filtra as impurezas, engloba aí as impurezas para conseguir da gente eliminar. Na traqueia também ocorre a produção desse muco, tá? Então, na traqueia, como eles são anéis, é um tubo formado de anéis, ela é toda irrigada de cílios mesmo, tá? Então, imagina que é um monte de pelinhos, não pelinhos propriamente dito, mas é os cílios. Esses cílios, eles vão fazer uma movimentação sempre para baixo, empurrando esse muco lá para o sistema digestório. E ele é empurrado para o sistema digestório, e é natural disso daí acontecer, não tem problema nenhum de engolir catarro, eu sei, é nojento, mas não tem problema nenhum de engolir catarro, porque o seu sistema digestório mesmo vai eliminar. O que acontece com fumantes, por exemplo? Um fumante, a fumaça vai matando, vai eliminando esses cílios, então a pessoa começa a não ter mais cílios para empurrar o muco para o sistema digestório. Começa a ficar com aquele pigarro na garganta. Já viu fumante que fica com pigarro na garganta o tempo todo, tendo que cuspir aquele catarro? Isso daí se dá porque não tem mais cílios para empurrar o muco para o sistema digestório, tá? Então, é por isso que na traqueia é muito importante ter esses cílios, porque já que ela produz o muco, e isso é inevitável, né? Não tem como. E uma outra coisa interessante aqui, na traqueia, essa produção de muco, ela também é orientada pela necessidade. Então, imagina o seguinte, você ficou doente. Se você ficou doente, acaba acontecendo uma maior produção de muco aqui para tentar eliminar esse vírus ou essa bactéria que está cometendo o seu organismo. Então, por isso que quando a gente está gripado ou resfriado, há uma maior produção de muco e produção até de pus, né? Aqui, principalmente na laringe, e a pessoa precisa eliminar. Então, o pus e o muco, na verdade, é um mecanismo de defesa do seu organismo na tentativa de eliminar esse vírus ou esse organismo invasor aí, tá? Pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungo. Então, se ele invadiu o seu sistema respiratório, o seu sistema respiratório produz essa resposta aí para conseguir te curar. Por isso que tem até... tem gente que diz, né, que tem até a diferença de coloração, então quando ele fica mais escuro é porque o corpo já está terminando de realizar a cura, quando está mais claro, o corpo ainda começou a realizar esse processo de cura aí. Bom, fechando isso daqui, depois nós temos os brônquios, que faz o transporte do ar, e os bronquíolos, né, onde vai finalizar lá nos alvéolos. Nós temos aqui a influência do sistema nervoso autônomo nos brônquios. É por isso que uma pessoa, por exemplo, um asmático, se tomar um susto, ele pode perder o ar e começar a ter dificuldade de respirar, né? Dependendo da situação. Por quê? Tem a influência do sistema nervoso autônomo. O simpático vai produzir esses dois mediadores aqui para dilatar e aumentar, dilata
os alvéolos aqui, né, os brônquios, dilata os brônquios para aumentar a capacidade aí de absorção de oxigênio, e o parasimpático, produzindo esse mediador aqui, vai fazer a constrição dos brônquios e diminui, então, a entrada de oxigênio. Então, por isso que os asmáticos usam, né, aquela bombinha para dilatar os brônquios e aumentar a capacidade de entrada de oxigênio, tá? Nós temos aqui os músculos respiratórios, tem os que são inspiratórios e expiratórios. Então, entre os músculos, temos os músculos intercostais, já falei para vocês que são esses músculos aqui, né, peitorais. Os esternocleidomastoide, adoro esse nome, que é aquele que fica bem aqui no meio, né, das nossas vértebras aqui, né, na região frontal do peito mesmo. Ele tem uma capacidade ele é mais elástico, ele não é tão duro, tá? Ele é apesar de ser um osso, ele não é um osso rígido. Os torácico-espinhais, o peitoral maior e menor, aqui da escápula, né? Toracoescapulares, o serrato posterior. Então, todos esses músculos aqui em volta da nossa caixa torácica, inclusive o nosso abdômen, é totalmente envolvido aí na respiração. E aí tem o músculo, né, um dos mais conhecidos, o diafragma. Esse músculo, por exemplo, o diafragma, pessoal, ele só é encontrado em mamíferos. Os outros animais não é encontrado diafragma. Então, o diafragma é um músculo exclusivo dos mamíferos, tá? E aí os músculos respiratórios, que temos os abdominais, os intercostais, o serrato posterior e inferior, o quadrado lombar, então aqui embaixo também, e o triangular externo. Então, toda essa musculatura que a gente tem aqui no nosso tronco é totalmente envolvida nos movimentos respiratórios, tá? Bom, e aí só para terminar aqui, como que então pode acontecer o movimento do ar para dentro e para fora, né, do nosso sistema respiratório? Pela diferença de pressão do lado de fora, né, a pressão atmosférica do lado de fora e a pressão interna. Então, essa diferença de pressão pode induzir a entrada de oxigênio, né? E também a pressão alveolar, em que o ar, ele exerce sobre a parede do alvéolo. Então, se tem uma menor pressão de oxigênio, tem a menor inspiração, e ele vai mudando de acordo com a inspiração e expiração, e lógico, de acordo com essa capacidade de pressão do próprio alvéolo. Se o ar está lá dentro, né, então você imagina, aumenta muito mais a pressão, a força que ele faz na parede do alvéolo, tá? Então, só mais uma coisa que eu queria aqui falar para vocês, sobre a tensão superficial. Então, a tensão superficial, imagina o seguinte, por que se dá a tensão superficial? Por conta das pontes de hidrogênio, tá? É por isso que se você enche um copo de água, por exemplo, esse copo de água, você consegue ver aquela bordinha, né, superior até arredondada, assim. Isso se dá por conta das pontes de hidrogênio, tá? Então, a tensão superficial é uma propriedade de interação entre moléculas de água que atraem fortemente, por isso que é superficial. Nos pulmões, os alvéolos podem colabar, ou seja, fechar, devido aos líquidos intra-alveolares, que é um líquido surfactante, que é onde a pessoa não pode ter água no pulmão, por exemplo. Então, porque ela vai ser impedida aí na respiração. Então, ele é liberado pelos pneumócitos 2 e ele desestabiliza a tensão superficial e permite que os alvéolos abram e fechem durante a respiração. E é rico em lipídios. Isso precisa acontecer para que ocorra aí a respiração. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero parar essa aula por aqui e aí na próxima aula a gente vai revisar então sobre sistema circulatório, excretor e linfático, tá? Então tá bom, até a próxima aula.